sexta igreja do Apocalipse, né? No final nós temos a ceia. Eu ainda creio que no final vai ser um momento do toque do Espírito sobre a sua vida, né? Porque toda vez que você come do pão e bebe do cálice, nós somos tocados, porque a Bíblia diz que na hora que nós estamos participando, nós estamos realmente comendo do corpo de Cristo, amém, irmãos? Né? Espiritualmente isso tem poder, e eu creio que nós vamos ser tocados, curados, renovados aqui, em nome de Jesus, amém? Mas então, hoje nós vamos falar da igreja de Filadélfia, a sexta igreja do Apocalipse. E eu vou falar para você assim, na minha opinião, todas são muito, muito poderosas, né? Todos os estudos que nós temos feito aqui, mas as duas últimas, né? Eu acredito que Deus vai falar muito ao teu coração, amém? Então, Filadélfia, o nome, né? Filadélfia, significa amor fraternal, né? O amor ágape, o amor com o próprio Deus ama. E essa igreja, irmãos, então é a igreja do amor. Se tem uma coisa que eu oro pela nossa igreja, é que nós possamos ser também reconhecidos como a igreja do amor, amém, irmãos? Que ama os irmãos, que ama os perdidos, que ama os inimigos, porque foi isso que Jesus disse, né? Jesus falou assim: você amar quem te ama, que galardão você vai ter? Que nós possamos romper nisso, amém? E então, na verdade, irmãos, presta atenção que eu vou te falar. A igreja de Filadélfia é a igreja dos vencedores. Então eu acredito que você precisa estar com o teu coração aberto hoje, para você absorver tudo que nós vamos aprender hoje aqui, porque essa fala da igreja que nós queremos ser, a igreja dos vencedores. Filadélfia então era a igreja que tinha a porta aberta. A Bíblia diz que, nós já vamos ler o texto, que o Senhor é aquele que abriu uma porta para essa igreja. Meu Deus, que poderoso. Eu quero ler com você primeiro, e depois nós vamos compartilhar os princípios aqui nessa noite, amém? Então vou ler com você, acompanhe comigo. Apocalipse 3, de 7 a 13. A carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, aleluia, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Que está falando da grande tribulação. Venho sem demora, aleluia, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. O que nós podemos ver aqui? Eu preciso ser bem objetivo hoje, por causa do nosso horário, a ceia. Por isso, então, eu preciso que você preste bastante atenção e possa absorver tudo que Deus tem para você, amém? Apenas 2 igrejas das 7 não receberam repreensão do Senhor, apenas 2, né? A igreja de Filadélfia, nós acabamos de ler o texto, você vai ver que Jesus não repreendeu essa igreja, elogiou a igreja, mas não repreendeu. E também, não sei se os irmãos vão lembrar, mas nós temos a igreja de Esmirna, né? A igreja perseguida, lembra que eu falei para os irmãos, lá dos coliseus, que os cristãos morriam de centenas ali naquele coliseu.
Na igreja de Esmirna, o Senhor Jesus não repreendeu, né? Também não tem elogio, porque também aquela igreja nem tinha como fazer muita coisa, porque tamanha era a perseguição, mas não houve repreensão. E aqui na igreja de Filadélfia também não há repreensão. E nós cremos então, irmãos, que as igrejas, depois de Tiatira, elas vão estar aqui, representam as igrejas que estarão aqui na ocasião da volta de Jesus. Então isso fala de nós. Nós somos os guerreiros, né, da última geração, a geração que vai ver o Senhor. Eu creio que nós vamos participar do arrebatamento. Não sei você, mas eu tenho meu coração cheio de fé para isso. Qual que é a base então, pastor, para essa afirmação, né? Que as igrejas de Tiatira, né, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, essas igrejas representam a igreja que vão fazer parte, né, do arrebatamento. Por que eu falo isso, irmãos? Porque em cada uma das cartas dessas igrejas tem uma menção sobre a volta de Jesus, né? Então, por exemplo, na igreja de Tiatira, fala lá sobre a estrela da manhã, que tem a ver com o arrebatamento. Na igreja de Sardes, que nós falamos semana passada, fala ali sobre o Senhor vindo como um ladrão, né? Isso fala do arrebatamento. O arrebatamento vai vir, e Jesus vem como um ladrão, irmãos. Ninguém sabe o dia nem a hora. E agora, o texto aqui que nós acabamos de ler, a Bíblia está dizendo ali que os vencedores vão ser guardados da hora da provação. Quantos podem dizer amém por isso? Você sabe, deixa eu falar algo para você. Nosso assunto hoje não é escatologia, volta de Jesus, mas em Mateus 24, nós vamos ver Jesus falando sobre a grande tribulação. Serão dias tão terríveis como nunca houve na terra. Jesus disse isso, Mateus capítulo 24. Mas os vencedores serão guardados desse dia. Por quê? Porque eles não vão estar aqui. Os vencedores vão ser arrebatados. Então, para você ser arrebatado, nós falamos isso na semana passada, basta você estar vestido com as vestes nupciais, né, que são os atos de justiça dos santos. A primeira veste é a veste da salvação. Todo mundo que creu foi revestido de Cristo. Mas a segunda veste, ela tem a ver com a sua resposta diante de Deus, né? A pergunta dessa semana nas células foi exatamente essa: como que está suas vestes de núpcias, né? Você está preparado para entrar na festa? Então que nós possamos tecer as nossas vestes todos os dias para estar preparado para essa festa, para as bodas do Cordeiro. Amém, irmãos? Então veja, essas três igrejas, elas falam ali sobre a volta de Jesus. Portanto, são igrejas que apontam para o nosso tempo. Amém? A igreja em Tiatira, por exemplo, ela representa profeticamente a igreja da Idade Média, quando a igreja católica então foi colocada como autoridade, né? A igreja católica até hoje, ela é financiada pelo governo, né? É uma igreja poderosa. Depois, nós falamos sobre Sardes, né? Que saiu de dentro da igreja de Tiatira. Falei semana passada, né? Quando Lutero ficou indignado com aquilo que estava acontecendo, a venda dos terreninhos lá no céu, e ele então, Deus levantou aquele irmão para ele se levantar, e surgiu a igreja protestante, que somos nós, né? Então, ser igreja de Sardes aponta então para a igreja reformada, para nós, né? E para qual período aponta a igreja de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia vai apontar para o cristianismo dos séculos 18 e dos séculos 19. Deixa eu te falar, lembra na semana passada que nós falamos que a igreja de Sardes tinha um problema? Jesus começa falando para a igreja de Sardes assim: você tem nome de que vive, mas você é morto. Eles tinham a doutrina certa, mas não tinham vida, não valorizavam a presença e o mover de Deus. Agora, a igreja de Filadélfia, que aponta para a igreja do século 18 e do século 19, é porque nesses, né, no século 18, no século 19 e até hoje, para a glória do Senhor Jesus, a igreja não só tem valorizado o ensino da palavra e a doutrina, mas nós também valorizamos e nós desejamos o mover de Deus e o fluir de Deus, o avivamento. E
foi nesse século, foi o avivamento desse século da igreja, 18 e 19, que ocasionou então com aqueles avivamentos que nós conhecemos, como o avivamento da Rua Azusa, né? Enfim, eu louvo a Deus por Lutero, que começou essa obra, mas pelos nossos irmãos lá do século 18, lá do século 19, irmãos que amaram a presença de Deus, que trouxeram para nós não só a paixão pela palavra, mas também a paixão pelo mover de Deus. Quantos querem o mover de Deus aqui? Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Concentra aqui, presta atenção em mim, Deus quer falar com você. Nós somos essa igreja, precisamos ser a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, então, profeticamente, representa aquelas igrejas que rejeitam o formalismo morto, rejeita o culto ritualístico, onde só tem o ritual, mas não tem a vida, o mover de Deus. Nós precisamos valorizar o mover de Deus, amém? Então não existe um movimento único, nós somos várias congregações da Igreja Universal espalhadas pelo planeta, que amamos a palavra de Deus, mas também precisamos e amamos o mover do Espírito, a vida de Deus, amém? Qual foi a revelação do Senhor então para essa igreja, né? Apocalipse 3:7 lá, né? Primeiro versículo. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que feche e ninguém abrirá. Isso é maravilhoso, irmãos. Ninguém pode fechar a porta que o Senhor abriu, amém? Você sabe, às vezes a gente como pastor, a gente passa lutas de ansiedade, no sentido assim, meu Deus, né? Olha a responsabilidade de liderar a igreja, e tem as contas para pagar, tem as coisas, envolve muita coisa, pastorear os irmãos, né? Mas uma das coisas que sempre me deixou em paz, é porque eu sei que quando Deus abre a porta, nada vai fechar. Sério, irmãos, eu tenho certeza que pode acontecer o que for, Deus não vai deixar faltar nada, e essas portas vão continuar abertas, porque foi Ele que abriu a porta. Isso é poderoso demais. Então, nós não devemos pensar que toda porta também, que está aberta, significa que a gente tem que ficar ali, indefinidamente. Por exemplo, tem coisas que a gente sabe que é uma aliança que você fez, por exemplo, casamento. Você entrou pela porta do casamento, você precisa ir até o fim, porque a promessa, as juras do casamento, os votos, né, quando você casa, é até que a morte nos separe, amém, irmãos? Então essa é uma porta que não dá para você falar, estou 10 anos casado, falar, acho que eu estou sentindo Deus fechar essa porta. Irmão, essas coisas você não sente, porque não vai com a palavra de Deus. Mas tem portas que o Senhor vai abrir, e Ele também vai fechar. Por exemplo, talvez Deus vai abrir uma porta de emprego para você, e você fique naquele emprego, talvez por algum tempo, mas depois Ele mesmo vai fechar. Pastor, mas como assim? É porque sempre, se Ele fechar essa porta, acredita em mim, é porque tem uma outra porta melhor vai se abrir. Eu não sei quantos ouviram uma historinha, que diz que tinha um barco com bastante tripulação, e esse barco naufragou, e somente um rapaz sobreviveu, e ele então foi levado para uma ilha deserta, não tinha ninguém naquela ilha. E aí, irmãos, ele ficou, meu Deus, e agora? E aí ele ficou alguns dias no relento, debaixo das árvores. Aí quando chovia, ele se molhava tudo, e ele começou a orar para Deus, falou, Senhor, me dá, não me deixa aqui assim, desse jeito, me dá a sabedoria para eu construir uma choupana, uma casinha para mim. E diz que ele foi inspirado, e ele então começou a pegar as madeiras no mato, e foi fazendo, e fez uma barraca para ele, fez uma choupana. E ele ficou feliz. Mas o tempo foi passando, Deus abriu aquela porta para ele, ele fez. Mas chegou um momento que ele se sentiu muito sozinho. Ele já não aguentava mais ficar ali sozinho. E ele falou para Deus, Deus, por favor, me tira daqui. Naquele mesmo dia, quando ele orou, à tarde, o tempo fechou, começou a chover, e veio um raio naquela choupana que ele tinha feito.
E aquele raio fez então aquela choupana pegar fogo, e começou a pegar fogo, e aquela fumaça, e ele começou a questionar Deus, dizendo: Senhor, como? Primeiro meu barco afundou, agora eu fiquei aqui sozinho, ralei para construir essa choupana. Quando passou um tempo, ele viu que estava chegando, encostando um outro navio, e foram lá resgatar ele, e ele ficou todo feliz, não entendeu nada, e perguntaram: cara, como é que vocês sabiam que eu estava aqui, né? E eles falaram: não, a gente não sabia, mas lá de longe nós avistamos a fumaça, e a gente percebeu que era alguém pedindo socorro. Veja, irmãos, às vezes você tem pedido algo para Deus, Deus quer dar para você, mas para isso Ele vai ter que fechar uma porta, para Ele abrir outra. Amém? Você precisa crer que Ele está no controle e no governo da sua vida. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Meu Deus. Qual foi a mensagem, irmãos? Qual foi a mensagem para essa igreja? Verso 8: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Meu Deus, feche os seus olhos, levando sua mão para o céu aí, bem alto. Eu quero profetizar que o Senhor está abrindo porta na sua vida hoje, em nome de Jesus. O Senhor está abrindo portas, Ele vai abrir, não tem nada a ver com você, não tem a ver com as suas habilidades, Ele tem a chave, Ele cuida de você, e Ele está abrindo a porta. Quem crê, diga amém. Aleluia. As igrejas, irmãos, elas avançam nessa visão do relacionamento intenso com Deus. Veja, o nome da igreja é amor fraterno, amor ágape. Essa era uma igreja que amava as pessoas, mas os irmãos lembram lá na igreja de Éfeso? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa igreja é uma igreja que tem plena convicção do quanto eles são amados, e porque eles sabem do amor de Deus por eles, eles também conseguem andar em amor. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz aqui, irmãos, o texto que estava falando, que Filadélfia era uma igreja com pouca força, mas certamente essa força aqui não é no sentido da igreja crescer, do mover, não, a força aqui, irmãos, é no sentido de poder público, poder na sociedade. Por quê? Porque a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes aponta para a igreja católica, e a igreja católica era uma igreja, até hoje é uma igreja patrocinada pelo Estado, pelo governo, uma igreja que tem poderes. Até hoje, em alguns países, irmãos, né? Na Inglaterra, por exemplo, tem igrejas que são sustentadas pelo governo. O governo paga o salário do pastor, o governo constrói os prédios. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a igreja de Filadélfia, ela não tinha essa força. Irmãos, a igreja de Filadélfia aponta para nós. Nós também não temos ajuda de governo, de ninguém. E se nós estamos aqui abertos e avançando, é porque o Senhor tem nos dado tudo, Ele. Nós podemos não ter essa força também, política, nem queremos, nós queremos a força que vem de Deus, a força do Espírito. Amém? Filadélfia é a igreja do coração de Deus. Filadélfia é a igreja dos vencedores, a igreja que Deus amou. Filadélfia é o padrão para nós. De todas as igrejas que nós falamos, nós aprendemos ali muitas coisas, mas a igreja de Filadélfia é o padrão de Deus para nós. Sabe, essa igreja não tem repreensão, porque ela se levantou buscando exatamente o que o Senhor gosta. Ela retornou não apenas à doutrina dos apóstolos, mas também tinha a mesma paixão, tinha o mesmo coração. Por isso o nome Filadélfia, amor fraterno, o amor ágape, o amor de Deus. Então, Filadélfia significa, né, o amor fraternal. O que nós podemos aprender com essa igreja? Em primeiro lugar, nós aprendemos que o vencedor é aquele que ama a Deus. Você pode repetir comigo? Digo, o vencedor, ele ama a Deus. Amém? Por que nós amamos a Deus? Eu sou repetitivo, que é para você aprender. Porque nós sabemos o quanto Ele nos amou primeiro. O dia que você entende que você estava destinado ao inferno, mas que o Senhor Jesus se fez homem, Ele saiu do trono, se esvaziou, morreu no meu lugar e no seu lugar, derramou o sangue dele, nos comprou, Ele era o nosso representante na cruz, e hoje nós estamos inseridos nele, revestidos dele. A Bíblia diz que tal qual Ele é, nós somos, aleluia.
quando você entende isso, nós amamos a Ele também. No dia que você entende que é amado de Deus, você ama o Senhor. Então, assim como a igreja de Sardes saiu da igreja de Tiatira, que eu falei na semana passada, a igreja de Filadélfia saiu da igreja de Sardes. Foi um movimento, então, protestante que começou a fluir na questão pentecostal, no mover de Deus, na intimidade com Deus. A igreja de Sardes era a igreja morta, tinha doutrina, mas não tinha vida. Mas Filadélfia é a igreja que sai de Sardes, que valoriza a doutrina, mas que ama a presença, o mover de Deus, que é apaixonada. Filadélfia, irmãos, foi um movimento que surgiu, como eu disse, lá no século 17, no século 18, de homens que estavam inconformados com o formalismo religioso e decidiram buscar a presença de Deus. Essa igreja foi uma resposta, irmãos, a um formalismo religioso. Sabe, por que Deus ama essa igreja de Filadélfia? Por que Deus elogia a igreja de Filadélfia? Porque essa igreja representa, irmãos, aqueles irmãos que têm um coração para a presença de Deus, têm o coração para o Senhor. São aqueles que valorizam estar na presença de Deus. Eles não estão buscando religião, mas eles querem o Senhor, a presença do Senhor. Eles querem um Deus para conversar, eles querem um relacionamento. E é isso que você precisa desejar também. Quantos sentem alegria aqui de estar na presença de Deus? Quantos sentem alegria de participar do mover de Deus aqui? Diga amém. Essa é a igreja de Filadélfia. É a igreja que ama a palavra, mas ama o Espírito, ama o mover de Deus, ama desfrutar da presença dEle. Olha só, irmãos, o senhor Nivaldo hoje falou aqui de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e porque ele era o homem segundo o coração de Deus, nós precisamos aprender com ele. E olha só o que diz o Salmo 84: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinho ninho para si, aonde acolhe os teus filhotes, eu e os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Veja, o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Mas se você ler o livro de Salmos, olha para cá, presta atenção, você vai perceber que Davi amava a presença de Deus. Davi amava a presença, o relacionamento, a intimidade. Essa é a igreja de Filadélfia. Em segundo lugar, irmãos, o vencedor é aquele que ama os irmãos. Diga assim: em primeiro lugar, nós amamos a Deus. Diga assim: amamos a presença de Deus. Agora, em segundo lugar, irmãos, o vencedor, ele ama os irmãos. Por que eu estou falando do amor aqui? Porque Filadélfia significa o amor ágape, o amor fraterno. Era a igreja do amor. Então o vencedor ama também o seu irmão. Sabe, Filadélfia não era uma igreja apenas que amava a Deus, mas amava-se uns aos outros, os irmãos. Era uma igreja apaixonada e era uma igreja apaixonante. É tão bom você chegar num lugar onde você percebe as pessoas amorosas. E eu quero declarar que cada visitante que entrar na nossa igreja, ou for lá numa das nossas células, eles vão sentir o amor de Deus, a paixão. As células, irmãos, na verdade, falando um pouco da célula, elas são a resposta de Deus para acolher os irmãos. É na célula que você vai se relacionar profundamente, que você vai aprender a amar, que você vai ser amado, vai aprender a perdoar, ser perdoado, vai aprender a ajudar e vai ser ajudado. É na célula, é no pequeno grupo. Isso significa ser igreja, isso fala de ser corpo. Isso é ser igreja de Filadélfia. Se nós queremos ser Filadélfia, nós temos que ser a igreja da comunhão. Tem gente que acha
a igreja pegajosa demais. Mas todo pai se alegra em ver a família reunida, os filhos juntos, os irmãos juntos, se abraçando, se beijando, se amando mutuamente. Assim também é Deus, Ele fica contente quando vê os seus filhos em plena comunhão. Oh, irmãos, muita gente diz assim: eu amo a Deus, mas eu não gosto muito dos irmãos. Eu amo Jesus, mas eu não gosto muito dos irmãos, eu fico mais na minha. Irmãos, isso não é bíblico, isso não é do vencedor. Olha o que diz aqui, irmãos, o apóstolo João: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. João está dizendo que ele é mentiroso, porque aquele que não ama o seu irmão, a quem ele vê, ele não pode amar a Deus quem ele não vê. A igreja de Filadélfia é a igreja que ama de verdade, ama os irmãos. Portanto, o vencedor é alguém que ama a Deus, mas também ama os irmãos. Terceira coisa é que o vencedor também ama os perdidos. Nós olhamos para Jesus, Jesus é o padrão de vencedor para nós, e Jesus veio para os pecadores, Ele veio para as prostitutas, como está aí, Ele veio para os leprosos, Ele veio para aqueles que eram rejeitados. Jesus veio para os perdidos, e nós precisamos amar os perdidos também, e precisamos levar a mensagem que vai fazer eles se acharem. Quantos querem ser evangelistas aqui? Diga amém. Não estou dizendo você pegar um microfone lá na praça com a caixinha de som, não. É lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, dentro do seu contexto, você falar do amor e da graça de Deus. A igreja que sai lá de Sardes, irmãos, que é Filadélfia, essa igreja trouxe de volta o amor pelos perdidos. Esse movimento tinha uma forte ênfase missionária. Se você estudar, eu tenho falado da história da igreja aqui esses dias, porque envolve, o assunto envolve. Mas se você estudar a história da igreja, você vai perceber que no ano ali de 1750, né, até o ano de 1890, 1900, houve um grande mover de Deus, uma grande força na questão das missões. Algo foi ativado. Essa é a igreja de Filadélfia, até hoje, né, irmãos? Se você olhar para a nossa igreja mesmo, para a videira, irmãos, nós temos 20 anos de igreja, 20 anos, somente 20, e nós temos mais de quase 300 igrejas hoje fora do Brasil, né? Temos missionários, pastores que foram enviados, sabe? Temos o chileno Vergara lá, que vai naqueles países perseguidos, mas nós só temos esse coração, porque lá atrás houve um despertamento poderoso. A igreja de Filadélfia é a igreja que ama os perdidos também, ama evangelizar. E olha para cá, presta atenção. Por que nós somos uma igreja que faz os encontros com Deus, por exemplo? Porque nós amamos os perdidos. Nós amamos. Mês de abril agora nós vamos ter o nosso primeiro encontro com Deus, vai ser uma bênção. Mas se você quer fazer parte dessa igreja, teu coração precisa queimar para você levar alguém lá para o encontro, para ouvir o evangelho, para ser transformado. Isso é a igreja de Filadélfia, sabe? Eu já comentei aqui em alguma ocasião, como por exemplo, homens como por exemplo Livingstone, né? Que foi um dos primeiros homens a pisar na África para pregar o evangelho. Pegou malária, irmãos, naquela época, você pensa? Isso foi em 1849, se eu não me engano. Faz muito tempo. Ele pegou malária muitas vezes, muitas. Inclusive morreu de malária. Mas hoje o evangelho só está lá na África, do jeito que está, irmãos, tomado. Porque houve um despertamento em homens de Deus como Livingstone, que amavam os perdidos. Amém? A história dele é linda. Hoje mesmo eu lembrei dele, preparando aqui o esboço, fui lá para a internet para ver a biografia, os negócios. Meu Deus, é muito forte a história do cara. Ele amava tanto, ele tinha tanto chamado, que ele tinha esposa, filhos,
ele renunciou muito, irmãos, para poder pregar o evangelho, para poder salvar os perdidos. A história conta que ele tinha uma ligação tão forte com a África, né? Ele foi o cara pioneiro na África, que quando ele morreu, os africanos abriram o peito dele, acho que eu já contei isso para os irmãos, arrancaram o coração e as vísceras, e mandaram o corpo dele para a Inglaterra, porque ele era britânico. Então quando ele morreu houve uma briga, né? Porque eles queriam o corpo, mas os africanos não queriam dar o corpo. Quando eles mandaram o corpo para a Inglaterra, chegou lá, eles viram que o peito dele tinha sido aberto. Quando eles abriram o peito, tinha um bilhete lá dentro escrito assim: vocês podem ficar com o corpo dele, mas o coração dele é da África. E o coração dele foi enterrado debaixo de uma árvore onde ele morreu. E hoje lá nessa árvore tem uma estátua do cara, em homenagem. Uau! Houve um despertamento poderoso. Deus levantou esse irmão e muitos outros irmãos, né? Agora, esse tempo atrás morreu Reinhard Bunker, né? Que na atualidade era o maior evangelista que tinha. Ele fazia cruzadas na África com mais de 1 milhão de africanos. Uau! E o Reinhard Bunker fala que o ministério dele era continuar aquilo que Livingstone começou. Você vê, é poderoso, homens que têm esse coração, homens que amam os perdidos. Nós precisamos amar os perdidos, porque essa é a igreja de Filadélfia. Quantos podem dizer amém por isso? Nós queremos ir para a África, queremos ir para outros países, com certeza, mas irmãos, acreditem em mim, tem muitas pessoas em Guaratuba ainda que precisam de Jesus, muitas. Sabe, eu vejo onde eu moro, lá onde eu moro eu tenho vizinhos que são escravos do álcool, que são escravos de droga, que precisam tanto de Jesus, tanto. Nós precisamos pregar para essas pessoas. Vamos fazer missões em Guaratuba, irmãos, aleluia. Porque a igreja de Filadélfia é aquela igreja que ama os perdidos também. Quarto lugar, irmãos, o vencedor confia que Deus está no governo da sua vida, né? Baseado no verso 7 e 8. Olha lá, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uau! Esses irmãos aqui, baseados na maneira como Jesus se apresentou para eles, nós podemos perceber que esses irmãos, os vencedores aqui de Filadélfia, eles tinham confiança de que a vida deles estava no governo do Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus se apresenta para eles dizendo: olha, eu sou o santo, eu tenho a chave que abre tudo e que também fecha qualquer coisa, e que quando abrir ninguém fecha, e quando fechar também ninguém abre. O vencedor, ele sabe em quem ele tem crido. O vencedor tem confiança no Pai. Veja, a diferença na sua vida é o Deus em quem você confia. Filadélfia era uma igreja que acreditava num Deus que tem em suas mãos o governo de todas as coisas. Você crê que Deus está no governo e no controle de todas as coisas na sua vida? Quantos creem nisso? Diga amém. Lembra sempre da história da choupana, que você vai entender. Às vezes vai acontecer um negócio muito difícil, muito ruim, talvez você não vai entender, mas se você crê que Ele está no controle e no governo da sua vida, você vai ficar em paz e vai descansar, porque você sabe que Ele vai transformar aquela coisa ruim em bênção. Como? Não sei. De que forma? Não sei também, mas nós confiamos nele. O Senhor diz assim: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Então observe que ele não diz que tem as chaves no plural, ele tem a chave, a Bíblia diz, no singular. Aí alguém pode perguntar: mas como que pode uma chave abrir tantas portas, por exemplo, né, pastor? Eu coloquei aqui um exemplo, eu vou ler para você, presta atenção. Imagine num hotel com 10 andares, existem vários tipos de chaves, cada andar é cuidado por uma camareira, e cada 5 andares tem uma governanta, é uma
governanta que administra ali aqueles 5 andares. O hóspede daquele hotel, ele vai ter a chave que abre só a porta dele. A camareira daquele andar, ela vai ter uma chave que abre todas as portas daquele andar, chamado de chave mestra, né? A governanta, que supervisiona 5 andares, ela vai ter também essa chave, uma chave que é chamada de grã-mestra, né? Uma única chave que abre as portas de qualquer quarto daqueles 5 andares que ela cuida. Mas aí nós temos também o gerente, e ele tem uma chave especial. A chave dele pode abrir a porta de qualquer apartamento daquele hotel. Uau, que loucura. O Senhor, ele não é um chaveiro, irmãos, e ele não fica com milhares de chaves na mão. Aí você ora para Deus e fala: Senhor, eu preciso do emprego. Ele vai ver qual que é a chave do emprego. Meu Deus do céu, peraí, tem muita chave aqui. Eu preciso da cura, peraí que eu vou ver a chave da cura. Não, o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, a chave mestra, aleluia. Uma única chave que vai abrir as portas que você precisa. Essa é uma chave poderosa, irmãos. Isso fala de autoridade. O Senhor pode abrir qualquer porta, Ele pode fechar também qualquer porta, porque Ele tem a chave. Quantos creem? Diga amém. 5º lugar, irmãos, o vencedor não apenas começa bem, mas ele também termina bem. Olha lá o que diz ali o versículo 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso aqui está falando da grande tribulação, irmãos. O crente que perseverar e guardar a palavra, irmãos, ele não vai passar pela grande tribulação. Ele vai ser arrebatado. Meu Deus, eu quero ser arrebatado. Quantos querem ser arrebatados? Diga: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Olha lá, venho sem demora. Aqui está o mover, presta atenção. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então presta atenção. Nós sabemos que no momento em que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, a questão da vida eterna está definida. Você é salvo pela fé, amém? Agora, a recompensa é uma questão que está em aberto na nossa vida. Você pode estar hoje com a mão no galardão, mas ao longo da sua vida você pode perdê-lo, porque você não vigiou, desviou dos propósitos eternos. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos. Primeiro exemplo, Salomão. Salomão começou bem, mas a Bíblia diz que ele terminou mal, irmãos. Ele casou-se com 700 mulheres, ele encheu os arredores do templo de altares de deuses estranhos, ele ficou soberbo. Ele começou legal, mas ele terminou muito mal. Jacó, por exemplo, foi o oposto. Jacó começou, ele era um enganador, ele era o cara errado, ele roubava, ele mentia, fazia de tudo para conseguir aquilo que ele queria. Mas como que Jacó terminou, irmãos? No final da sua vida, ele era um homem quebrantado, temente a Deus, e teve o seu nome mudado para Israel. Deus mudou a identidade dele. Jacó então é aquele que começou ruim, mas foi sendo aperfeiçoado, e ele terminou a carreira, ele completou a carreira bem. Então, não importa muito para Deus como que você começa. Não é que não importa, claro que importa, mas olhando num panorama geral, o que importa mesmo é a maneira que você termina a sua carreira, amém? Talvez você é aquele irmão que já tem 5, 6 anos, 10 anos de crente, e hoje você está naquela mormidão. Mas como é que foi seus primeiros anos? Cara, você pegava anjo com a mão, você jejuava, orava, ia para um monte, pregava o evangelho, que estava ali querendo agradar a Deus de todas as formas possíveis, querendo responder a Deus. Mas o problema, irmãos, não é o começo, mas é o fim das coisas. No meio do caminho, talvez você foi se esfriando, foi deixando as coisas perderem o valor para você,
Provavelmente você perdeu a visão do propósito final, por isso que você parou no meio do caminho. Eu estou aqui hoje para lembrar você do propósito final. A palavra de Jesus para a igreja de Filadélfia, para nós, diz ali, irmãos, que nós temos que guardar a palavra da perseverança. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, você precisa perseverar. Fala para ele bem forte, olha no olho dele e fala, até o fim, persevera até o fim. Por quê, irmãos? Por que tem que perseverar? Porque diz ali, eu venho sem demora. Conserva aquilo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ninguém pode tomar a sua salvação, porque a salvação é pela fé, não é por obras. Se você creu, você está salvo. Mas a recompensa não é assim. Hoje você pode ter a coroa. Coroa aqui fala de recompensa, uma posição de honra, posição de governo. Mas o próprio Jesus está dizendo que se você não cuidar, você vai perder a sua coroa. Quem está entendendo, diga aleluia. Não importa então muito como você comece, mas acredite em mim, você precisa perseverar, porque você precisa terminar bem, você precisa concluir a carreira. Amém? Último, irmãos, último, sexto lugar. O vencedor é coluna na casa de Deus. Você foi criado para ser coluna na casa de Deus. O texto diz então, vamos ler ali, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe a diferença entre coluna para uma parede, irmãos? A parede, ela compõe o ambiente, mas a coluna sustenta o lugar. Alô, quem está comigo, diga aleluia. A grande verdade hoje é que se a gente meter marreta nesses blocos na parede, vai cair tudo, mas o barracão vai ficar de pé, porque as colunas estão ali, elas sustentam o barracão. A Bíblia diz que o vencedor, ele vai ser coluna na casa de Deus, lá no reino. A Bíblia diz então que o vencedor vai ser essa coluna na Nova Jerusalém. O que significa isso? Que só vai ser coluna lá quem já é coluna aqui. Fala para o irmão que está do seu lado isso aí, chacoalha ele e fala assim, só vai ser coluna lá no céu, se for coluna aqui primeiro. Quantos podem dizer aleluia? Você tem aprendido nesses dias aqui sobre as igrejas, amém, irmãos? Eu creio que sim, espero que sim. Deus não chamou você para você ser mais um na multidão. Deus não chamou você só para você vir aqui, aleluia, glória a Deus. Não, Deus chamou você para você ser coluna, para você sustentar a obra de Deus aqui em Guaratuba, irmãos. A Bíblia diz que o vencedor então é coluna. O que significa ser coluna? Primeiro, fala de firmeza. O vencedor é uma pessoa firme em Deus. O vencedor não é aquela pessoa vacilante. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia quer tudo de Deus, outro dia ele não quer mais nada, pensa até em sair fora da igreja. Não, o vencedor, ele é firme, tem firmeza. A coluna também fala de constância. Uma parede, irmãos, pode ser quebrada e pode ser levantada quantas vezes o dono da casa quiser, mas a coluna, ela fica sempre ali, firme, na mesma posição. Eu quero profetizar que você é coluna nessa casa, irmãos. Você não vai sair daí. Terceira coisa, a coluna fala de sustentação. Tem gente que ajuda a encher a igreja, mas tem gente que sustenta a obra. Quando eu falo sustentar, em todos os sentidos, em oração, com a presença dele, com o envolvimento dele, com o dízimo, com a oferta, com tudo. O vencedor é coluna. Por último, colunas, elas são respeitadas. Você sabe, vou falar algo para você, quando você é coluna na sua família, você vai ser respeitado.
Quando você é coluna na igreja, as pessoas vão respeitar você. Porque aquele que é coluna, é fácil de você identificar. No espírito você já sabe. Você já sabe. Sabe, irmão, você foi chamado para ser coluna na casa de Deus. Essa é a igreja de Filadélfia. Essa é a igreja do amor, a igreja que ama os irmãos, que ama os perdidos, a igreja que ama a Deus, a igreja onde que nós entendemos que nós fomos chamados para ser coluna, para sustentar a mensagem do Evangelho, aonde nós estamos inseridos. Hoje você está aqui, então você foi chamado para ser coluna aqui. Nós somos uma só igreja. Hoje a igreja de Jesus em Guaratuba é muito grande. Nós temos várias ramificações do corpo de Cristo, através das igrejas. Você está aqui conosco hoje, então aqui que você vai ter que ser coluna, irmãos. É aqui que você vai ser firme, que você vai ser constante, que você não vai vacilar, você vai ser aquele que vai sustentar a obra em todos os sentidos. Essa igreja é a igreja modelo para nós, é a igreja de Filadélfia. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Quantos entenderam a palavra nessa noite? Diga amém. Eu queria que você meditasse nisso. Medita, irmãos, sobre essa questão da coluna, sobre essa questão do amor, de você amar os perdidos, de você amar os irmãos, de você amar o Senhor, porque Ele te amou primeiro, claro. Sabe, o Senhor Jesus não quer. Talvez o problema é que você não quer ser coluna. Mas eu oro para Deus, para que o Espírito Santo te traga luz. Porque no dia do arrebatamento, irmãos, eu queria muito subir junto com você. Quando o arrebatamento acontecer, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Nós vamos participar de uma ceia. Essa semana eu falei nas células que eu estava. Todo mês eu estou aqui como pastor servindo a ceia para os irmãos. Mas quando o arrebatamento acontecer, naquele dia, aquela ceia, o próprio Senhor Jesus vai servir a ceia para nós. Nós vamos ser honrados. O Senhor vai honrar aqueles que perseveraram. O Senhor Jesus vai honrar aqueles que fizeram valer a pena a graça de Deus. O Senhor vai honrar aquele coluna aqui. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Queria que você pudesse levantar sua mão para o céu. Quero orar com você antes da gente participar da ceia. Pai, no nome de Jesus, o Senhor tem trazido tanta revelação para nós nesses dias. Nós temos entendido e nós temos aprendido tanto sobre aquilo que o Senhor espera de nós como igreja, sobre aquilo que o Senhor espera de nós como aqueles que são os vencedores. Eu oro para que a gente não negligencie, Senhor, a Tua palavra. Pai, que no dia do arrebatamento nós possamos estar com as vestes apropriadas. Que no dia do arrebatamento nós possamos estar apresentáveis como coluna hoje, para poder ser coluna lá na Nova Jerusalém. Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai nos julgar no tribunal de Cristo, baseado naquilo que nós sabemos, e o Senhor tem nos dado luz e revelação. Toda semana nós temos sido nutridos, nós temos sido cheios da Tua palavra. Oh Pai, como nós temos aprendido, que nós possamos andar agora de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós cremos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem levantado irmãos entre nós aqui. O Senhor tem levantado uma igreja de irmãos que são perseverantes, que mesmo quando erram, eles entendem que são amados e eles se levantam. Eles sabem que são amados e que são perdoados. Eles se levantam, vencem a condenação e continuam caminhando para o propósito de Deus. Nós queremos ser a igreja de Filadélfia, Senhor. Nós queremos ser a igreja desejável, a igreja do amor fraterno, a igreja do amor ágape, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Diga assim: Senhor Jesus, diga: eu quero ser vencedor. Diga: eu quero ser coluna na casa de Deus. Diga: eu quero andar em amor
contigo, com os meus irmãos, com os perdidos. Diga: eu quero expressar o seu amor com todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Diga: Senhor Jesus, nos lapida para que nós possamos ser a igreja de Filadélfia, a igreja do amor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo isso vai acontecer, tudo isso não é pelo seu esforço, pelo meu esforço, pelo nosso mérito, mas é por causa da obra consumada da cruz. Sabe, eu costumo dizer para as pessoas que a graça de Deus, que nos foi dada lá na cruz do Calvário, pelo corpo e pelo sangue de Jesus, a graça de Deus, ela é o nosso espinafre do Popeye. É a graça que nos dá a força, que nos habilita, que nos capacita a poder ser bênção aqui nessa terra. Nós somos inculpáveis hoje, inculpáveis, porque tudo que nós precisamos para poder fazer a obra de Deus aqui nessa terra, enquanto Ele não vem, já está disponível para mim e para você. Ele habita em você. Quando Jesus diz em Mateus, ali no último capítulo de Mateus, Ele fala assim: olha, ide, pregai o evangelho, todas as criaturas, vai em todos os lugares, mas no final Ele diz: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está com você, amém? Nós vamos distribuir os elementos, e nós vamos então terminar esse culto abençoado, participando da mesa do Senhor. Os servos podem pegar aqui, pode servir primeiro o pão, depois o cálice. Nós vamos cantar, enquanto você recebe, você que é batizado aqui na nossa igreja, ou em alguma outra igreja evangélica, você que já desceu as águas,